No mundo contemporâneo, quase tudo está em movimento. Nos deslocamos da casa ao trabalho, da cidade ao campo, de um lugar ao outro atrás de compromissos e encontros. Se pensarmos o que torna tudo isso possível, perceberemos que vivemos em uma sociedade movida a petróleo. Mas para chegar até as nossas vidas, o petróleo precisa circular pelo mundo. Qualquer crise de abastecimento afetaria nosso cotidiano de forma brutal. O petróleo, assim como nós, não pode parar. O petróleo talvez seja o produto que mais viaje até chegar ao consumidor final. No caso do Brasil, importamos e exportamos petróleo de várias partes do mundo. Ao sair dos poços, passar pelas refinarias e chegar até nós, o petróleo percorre um longo trajeto. Quando a gente produz o petróleo da formação, o petróleo vem em 3 fases, né? Só que são 3 fases emulsionadas, ou seja, vem gás, óleo e água. O óleo, para ser vendido, tem que estar com a qualidade dele, com BSW, né? Que é os sedimentos básicos e águas dissolvido nele, menor do que 1%. Então o processo consiste em quê? Em purificar o nosso óleo, deixar como óleo só o que é óleo, retirar qualquer sedimento que venha no óleo, areia, água, e vender óleo puro. E o tratamento da água se restringe aqui a preservar o meio ambiente nas costas brasileiras. Então a gente transforma a nossa água numa água cristalina e pura, em condições de ser devolvida ao mar. Isso é uma mini refinaria. É uma refinaria bem básica para ver o primeiro tratamento do óleo, que é para a gente deixar ele em condições de transferir esse óleo para a refinaria, propriamente dito, que ficam em terra. O óleo vai das plataformas para as refinarias através de gigantescos dutos, que podem ter algumas centenas de quilômetros de extensão sob o oceano. O Brasil é inteiro entrecortado por uma teia dutoviária. São as estradas por onde o petróleo circula dia e noite. E é através desses dutos que a produção de petróleo em terra também é escoada. Já no caso das FPSO, antigos petroleiros transformados em plataformas capazes de produzir e armazenar petróleo, o óleo pode ser transportado também por petroleiros, os chamados navios aliviadores. A gente está fazendo aqui agora a operação de transferência do petróleo que estava armazenado no nosso navio para o navio aliviador. Está passando por ali agora aproximadamente 5 milhões de litros de petróleo por hora. O NT Cartola é um navio petroleiro aliviador. É um navio que faz o transporte de óleo cru da Bacia de Campos para os terminais, onde é feita a distribuição para o refino. Esse é o equipamento mais importante que nós temos a bordo, porque é o equipamento que mantém o Cartola na posição durante o carregamento no FPSO ou plataforma. Por que ele é importante? Porque o navio fica muito próximo, então ele fica sujeito às variações de tempo e tem que ficar naquela posição, senão ele
pode se aproximar e causar um acidente. O petróleo envolve certos riscos. Ele é inflamável, ele produz gases e precisa de equipamentos adicionais para dar uma proteção no seu transporte. A embalagem do transporte, no caso do petróleo, é o próprio casco. Para vocês terem uma ideia, se eu abrir um desses acessos, eu já tenho contato visual com o óleo. O navio ele tem vida própria, ele gera a sua energia, ele tem rede de esgoto, ele tem alimentação, e tudo isso é produzido aqui dentro. E ele trabalha 24 horas, o navio não para. Então a função primordial do comandante é administrar tudo isso aí. Estes grandes navios, os petroleiros, são responsáveis pelo transporte de quase a totalidade do petróleo produzido no mundo. É a bordo dessas cidades flutuantes que o petróleo circula pelo planeta. Não é difícil imaginar que a construção de um petroleiro envolva dimensões assustadoras. O estaleiro é o local onde os petroleiros são construídos. São nessas oficinas gigantes que também são construídas as plataformas e onde ocorre a transformação dos antigos petroleiros em FPSO. Hoje no estaleiro a gente está com a encomenda principal, que é o navio, um VLCC, que está sendo transformado em FPSO. Este navio aqui é um FSO, um pouco diferente do FPSO. Ele não tem unidade de produção em cima. Ele é usado para estocagem de petróleo no mar. Ele fica parado no mar, ligado a uma plataforma de produção, absorvendo todo o óleo para ele. E vem um outro navio aliviador que liga nele para tirar o óleo. Basicamente, as matérias-primas de um estaleiro são imensos blocos e chapas de aço. Esses blocos, fazendo uma comparação ao jogo de Lego, a gente poderia compará-lo com peças de Lego. Você compõe esse bloco, que seria uma peça do Lego, e o somatório desses blocos, você compõe um navio. Se eles pesam em torno de 100 a 150, 300 toneladas, você vai montando um juntinho do outro até formar todo o navio. Nós estamos caminhando para a obrigatoriedade de casco duplo, ou seja, quando ocorrer um abalroamento, que é um acidente entre um navio e outro, a proa de um vai atingir um espaço vazio do outro, e não como hoje, em que aquele casco externo, ali dentro tem o óleo, e sai logo para o mar. A construção de um petroleiro leva em conta cuidados especiais, pois ele não é um navio cargueiro como os outros. Qualquer acidente de navegação com um petroleiro tem consequências muito maiores do que com um navio de carga seca. Qualquer petroleiro que afunda é manchete no mundo inteiro. O petróleo é um produto perigoso no manuseio, ele é agressivo ao meio ambiente, é um produto caríssimo. Então, perder petróleo tem um impacto ambiental e tem um impacto econômico também. Um acidente com um petroleiro pode se transformar em um desastre ecológico. E é por isso que várias equipes são treinadas para evitar e combater essas tragédias. Hoje nós realizamos um simulado como se tivesse havido um derramamento de óleo. O produto branco que se encontra na água, ele está simulando o óleo, como se fosse um óleo derramado. A primeira equipe que chega fica responsável por conter o óleo derramado para que se evite que se alastre atingindo maiores proporções. E as demais equipes vão chegando ao local com os recolhedores propriamente ditos.
Nós estamos sempre treinando para o caso de uma ocorrência real, todas as pessoas estejam efetivamente comprometidas com o trabalho a ser realizado. O petróleo ainda está longe de terminar a sua viagem. Ele ainda vai percorrer um longo caminho até as refinarias. E sua primeira parada é nos terminais de recebimento. No momento, nós estamos aqui, fundeados em São Sebastião, aguardando para a atracação nesse terminal, onde vai haver a descarga do óleo que nós estamos trazendo das plataformas. Esse aqui é um terminal de movimentação de petróleo e derivados. Esse navio ele está descarregando petróleo tipo Marlim, que é da Bacia de Campos. Aquele braço, que a gente chama de braço de carregamento, que é uma tubulação que se acopla ao navio por onde é descarregado o petróleo. E o petróleo, muita gente pensa que o petróleo é puxado do navio pelo terminal, quando na verdade o navio tem suas próprias bombas, por onde ele bombeia o petróleo e aí ele vai até o nosso tanque por essa tubulação cinza, ele vai até o tanque em terra, onde o petróleo fica aguardando uma programação e de lá de terra, aí sim o terminal bombeia esse petróleo para as refinarias através dos oleodutos. Mais uma vez, o petróleo segue o seu percurso pelos dutos. Este vai e vem é controlado pelas centrais de controle, para que o abastecimento das refinarias não pare. A refinaria ela tem um estoque que ela trabalha com alguns dias, né, de estoque. Mas uma parada brusca aqui o negócio ficaria meio complicado. Essa extensa malha de dutos, além de levar o petróleo produzido ou importado até as refinarias, leva também uma infinidade de derivados como gasolina, diesel, gás e outros líquidos combustíveis. Para controlar toda essa circulação, existem os CCO, Centro de Controle Operacional. Eu estou parando um duto, o Osrio, né, que ele liga 12 refinarias, a Revap e a Reduc. A gente está operando malhas de dutos num centro de controle que fica no Rio de Janeiro e a gente controla dutos hoje que vai até Brasília, né? Esse duto, o Osbra, ele é o maior, né, do Brasil. Ele transporta vários produtos dentro do duto, por isso que ele é chamado de poliduto. Então ele transporta o diesel, a gasolina e o GLP. Os produtos, quando eles entram no duto, eles não se misturam porque os produtos estão pressurizados, né? Eles se misturam apenas na interface que nós chamamos, que é o final de um produto e o começo do outro. Essa interface, né, que é a mistura dos produtos, é mandada de volta para tratamento na refinaria e na replanta. Uma refinaria é como um coração que recebe e bombeia petróleo. Ela é cercada por dutos. Uma parte deles traz petróleo cru dos terminais e uma outra leva petróleo já transformado. O petróleo que chega aqui na refinaria de Paulínia, ele vem por um duto que chama-se Osvat. E ele chega aqui num volume de 3 milhões de litros por hora. Nosso petróleo chega, ele passa ali por algumas válvulas controladoras e posteriormente ele segue para esses tanques aqui, onde ele é armazenado, analisado e posteriormente vai para as unidades de processamento. Esse aqui é o oleoduto de entrada de petróleo na refinaria. Está operando no momento aqui com 2 milhões de litros por hora. É impensável a gente imaginar isso aí chegar por caminhões, porque a nossa vazão aqui de recebimento é uma vazão
desafio grande aí de pensar esse recebimento de caminhões. Além dos oleodutos que a gente opera entre unidades da Petrobras, nós temos também o envio de produto para as companhias distribuidoras que ficam aqui ao lado da refinaria. Quando os derivados de petróleo saem da refinaria, começa o que chamamos de distribuição. Nessa fase, os derivados devem chegar até os pontos de venda e depois ao consumidor. A casca tem espaço para recuar 8? Tem, mas eu acompanho para você aqui atrás. Beleza, então vem recuando para nós aí, Rubinho. Isso é uma transferência de produto da companhia, por exemplo, a Ipiranga, a Shell, a ESSO, a BR, carregam aqui e transferem esse produto para as bases dela, Bauru, Rio Preto, São José do Rio Preto, Campo Grande. Porventura parar isso aqui, acho que um dos problemas maiores é o grande fluxo de caminhões que vai aumentar nas estradas, né? Os caminhões são o meio mais comum e conhecido de distribuição de derivados. Realizam um trabalho difícil e perigoso devido à carga transportada. A gente vê uma pessoa andando de carro na rua e fala, pô, se não fosse nós transportando o produto, ninguém estaria andando de carro hoje. Por esse caminho, os combustíveis chegam até os pontos de venda e os consumidores. Existe um outro combustível que percorre um caminho diferente: o gás natural. O gás é um produto que não é armazenável, né? Não é viável que se armazene ele por aqui. Então ele deve ser escoado ao continente para consumo imediato. Então a gente pega o nosso gás produzido, o gás da formação, separado do óleo, comprime. Parte desse gás eu consumo na unidade para alimentar as minhas turbomáquinas. Uma parte desse gás, por questão de segurança operacional, mantém o nosso flare aceso, mas o grande volume de gás é escoado para o continente. O gás natural chega até o consumidor sempre através de dutos. Por ser gasoso, o seu trajeto segue sem paradas até o fim. Proveniente até de outros países, como no caso do gasoduto Brasil-Bolívia, o gás natural só encontra repouso ao ser queimado na extremidade final desse percurso. O gás ele é proveniente aqui da Comgás de 3 fontes de abastecimento, né? Ele pode vir da Bolívia, pode vir da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e pode vir também da Bacia de Santos. Então são 3 fontes de suprimento. Ele vem com uma pressão altíssima, né? Então essa pressão, quando você vai fazer a distribuição dentro da cidade, você tem que reduzir essa pressão. Então o gás está sempre em movimento, ou seja, ele sai lá dos campos de gás e vem até o consumidor sempre em movimento. Então esse ruído é característico de uma estação dessa. Uma das pontas finais desse percurso são os postos de abastecimento. É aqui que um dos usos mais promissores do gás natural encontra lugar. O uso muito mais barato. Bom, eu usava gasolina, né? Mas quando saiu o gás natural, eu mudei pro gás natural e tô feliz, né, cara? A economia é muito boa, né? Porque na gasolina eu gastava, tipo, 2 vezes mais do que eu gasto hoje no gás natural. São nos postos de abastecimento que os percursos do gás natural e dos derivados de petróleo se encontram. É aqui que geralmente nos deparamos com essa imensa cadeia de transporte e distribuição. É a imagem do posto que representa para a gente a empresa de petróleo. A gente não imagina tudo o que está ali por trás e quanta gente que está trabalhando e quanto investimento que existe, quanto cuidado que existe para que o produto chegue lá dentro da especificação e que não falte o produto lá
porque não basta o produto ter qualidade, ele tem que estar lá na hora certa. O desabastecimento é uma coisa, no mínimo, incômoda, desagradável e pode ser fatal, pode ser trágico no outro extremo, né? Nós temos uma frota de mais de 15 milhões de automóveis, mais de 5 milhões de caminhões, ônibus, tratores. Todos esses veículos usam derivados de petróleo, seja diesel, seja gasolina. Isso dá um total de mais de 60 bilhões de litros ano, que são distribuídos numa rede muito extensa de bases de distribuição, postos de gasolina. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil 28 mil postos de gasolina e mais de 70 mil pontos de venda de GLP. Os combustíveis chegam nos mais diferentes lugares por todo o Brasil. Os helicópteros e os aviões, por exemplo, não podem ir até um posto para se abastecer. Nesse caso, é o combustível que chega até eles. Esse combustível, ele chega até aqui, nesses pontos de abastecimento, chamados PIT, ou hidrantes, né? Vem de um depósito localizado ao lado desse aeroporto, e ele vem através de tubulações pressurizadas. Por causa da extensão territorial do Brasil, os combustíveis devem chegar em lugares que nem os dutos, os trens e os caminhões conseguem alcançar, como as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Nestes casos, são utilizados postos flutuantes. A gente precisa muito dos postos de combustível aqui para a gente poder viajar daqui para Venezuela, para o Rio Alpes, Rio Chié. É muito importante esses flutuantes na beira. É mais fácil, porque o cara abastece já dentro da voadeira ou então dentro do barco, já no tambor. Levar combustível é uma coisa vital, né? É permitir as pessoas se locomover, é permitir que carga seja transportada, é permitir que bens sejam produzidos, sejam transformados na indústria. Então, de fato, de nada serve nós localizarmos petróleo, comprarmos petróleo, refinarmos petróleo, se não tivermos todo esse segmento de distribuição que permite que o produto chegue, enfim, a quem necessita, funcionando. Nós já sabemos que o petróleo é um produto muito nobre para ser queimado do jeito que nós estamos queimando. Cada vez mais estamos queimando petróleo, cada vez mais estamos exaurindo esses recursos, que eles não são renováveis. O petróleo é usado essencialmente hoje para a produção de energia e transporte. Eu diria que ambos são fins poucos nobres para esse bem tão vital para nossas vidas. A minha impressão é que, no futuro, o petróleo será usado mais para a indústria petroquímica, farmacêutica, e o transporte passará a ser muito mais movido a fontes alternativas, como a biomassa ou a célula combustível, que é o hidrogênio, digamos, substituindo o petróleo, por ser menos poluente, por ser mais abundante e por ser uma riqueza que pode ser substituída.